Mais uma informação, um destaque que chega de Brasília. O deputado Guilherme Derrite, ele apresentou seu relatório sobre o projeto de lei antifacção, propondo um endurecimento no combate ao crime organizado e recuperando trechos do texto original que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e que foram muito criticados pelo governo. Um dos principais pontos é a retomada do conceito do domínio social estruturado, enquadrando práticas como bloqueio de vias, instalação de barricadas, imposição de regras à população, ataques a serviços públicos, sabotagem de infraestrutura e obstáculos à atuação das forças de segurança. O parecer ainda amplia penas, reforma mecanismos de prisão e investigação e restabelece instrumentos voltados à asfixia do crime organizado. Recebendo agora a Rede Jovem Pan, todos conectados em Os Pingos nos Is, Guilherme Derrite vai na contramão do que prega o governo federal e muda, mais uma vez, o PL antifacção. Na verdade, retomando aquilo que tinha sido desenhado por ele enquanto relator dessa proposta. Passar para o Roberto Mota, começar essa discussão sobre o PL antifacção. É um estica e puxa, vai e volta, muda daqui, altera dali, corrige. Qual é a sua expectativa para essa reavaliação de Guilherme Derrite, hein, Mota? Na verdade, é o governo federal que está mais uma vez na contramão. E é mais uma vez uma decisão inexplicável. Se você considerar a lógica, se você considerar o que as pessoas de bem, o que o cidadão quer. O texto original desse projeto antifacção que foi proposto pelo governo, ele tinha uma pegadinha que possibilitava a redução da pena mínima de quem pertencia a uma facção, né? É o que muita gente estava chamando da criação da figura do faccionado privilegiado. Aí você tem que perguntar por que o governo envia um projeto para facilitar a vida de quem é membro de facção. Derrite corrigiu isso, criou um texto excelente que quebrava a perna das facções. O projeto do Derrite criou o crime de domínio social estruturado. Ou seja, o sujeito que controla uma área de forma armada começa a cobrar pela distribuição do gás, pela internet, e a punição é pesada. Até 40 anos de cadeia. E acabando com todo tipo de privilégio, sem saidinha, sem progressão de regime, sem auxílio reclusão, sem direito a voto. O potencial do projeto do Derrite era virar o jogo na luta contra as facções. O governo, inexplicavelmente ou explicavelmente, não gostou do endurecimento. O projeto foi para o Senado, foi enfraquecido. A gente tem que perguntar por quê? Uma informação de bastidor, porque Hugo Mota conversou há pouco com a imprensa, Hugo Mota, presidente da Câmara, e disse que parece que foi alcançado um acordo entre Guilherme Derrite e o governo. E a proposta deve ser votada hoje. A gente vai trazer daqui a pouco informações e atualizações. Parece que Derrite teria, inclusive, uma conversa, ou chegou a conversar com o atual ministro da Justiça. Enfim, você, Dávila, o que é preciso considerar em relação ao PL antifacção, a proposta inicial do governo, as alterações promovidas por Guilherme Derrite, as novas alterações que foram feitas pelo Senado, volta para a Câmara, como foi alterado pelo Senado, volta para a Câmara, mais uma vez Guilherme Derrite promove mudanças, ele como relator, e aí o texto volta a ficar mais parecido com aquele da primeira alteração feita por ele. Enfim, qual é a sua expectativa? Essa foi a virtude do projeto ter começado na Câmara e relatado pelo deputado Guilherme Derrite, que conhece a fundo o assunto de segurança pública. Porque o projeto foi votado na Câmara, enviado ao Senado, modificado no Senado, e ele é obrigado a retornar à Câmara, o projeto original onde começou o trâmite. E isso permite o relator
a aceitar algumas mudanças feitas no Senado e retornar o texto original com endurecimento de pena e com questões até que o Senado removeu, que certamente vai voltar no relatório de Derrite, que é as prisões preventivas, né, contra facciosos, crime organizado. Então eu confio. Então tem tudo ali, prisão de 40 anos, a prisão preventiva de facciosos, a história de encarceramento duro, né, longe de outros presídios para não fazer com que continue essa proliferação, ou esse grande RH do crime organizado, que são os presídios. Então ele tem uma opção de medidas muito importantes. Então, isso é uma parte das estratégias políticas, saber iniciar o projeto na casa certa, com o relator certo, para que mesmo se for modificado na outra casa, retorne à casa original e isso permita corrigir os erros e levar novamente à votação. Não há dúvida, e no ano eleitoral, Caniato, é muito bom aprovar endurecimento de pena, pega bem com o eleitorado, ou seja, muita chance que o projeto de Derrite seja aprovado na Câmara e teremos endurecimento de pena e isto visto até como um grande ativo eleitoral. Pois é, inclusive, os senadores retiraram muitas partes do texto do PL antifacção após as alterações promovidas por Guilherme Derrite. E aí, quando volta do Senado para a Câmara Federal, que, como bem explicou o Dávila, começou a tramitação na Câmara, foi para o Senado. O Senado alterou e votou e aprovou, obrigatoriamente tem que voltar para a Câmara. E aí a Câmara vai ratificar ou retificar o texto que foi aprovado pelo Senado. E aí Guilherme Derrite recupera os trechos que tinham sido retirados pelos senadores e aí, segundo as informações de bastidores, já há um acordo, devem votar nas próximas horas em plenário na Câmara Federal. Você, Bruno Musa, o PL antifacção em destaque, Derrite recuperando trechos e muito provavelmente o texto que será votado é aquele que vocês há algumas semanas elogiavam aqui o trabalho feito por Guilherme Derrite. Sem dúvida, porque desde o início, na minha opinião, e a gente mencionou isso aqui lá atrás, o que nós vimos foi que houve uma disputa no papel das forças federais e estaduais no combate ao crime organizado. Obviamente, o plano do governo atual é cada vez mais colocar poder no governo federal e retirar o poder dos estados, ou seja, você centralizar o poder muito mais. É um governo centralizador, é um governo com viés de Estado gigantesco, Estado controlador, e assim, nós controlamos tudo e, portanto, damos menos autonomias a outros entes. Ao passo que esse projeto atual, ele daria mais poder de volta aos estados, que eu acho altamente importante, a descentralização como um todo, e também essas penas mais duras. E veja, talvez o que estejamos vendo no México há últimos 2 dias, com a morte de um dos principais líderes da facção lá em Nuevo Jalisco, né? É importante que a gente entenda que o que está acontecendo no México é, em grande parte, o que vem acontecendo no Brasil, hein? Eu estava ouvindo, eu ouço bastante podcasts, por exemplo, da Europa, da Espanha, e eles comentando ali para o público europeu, olha, o crime organizado no México controla a distribuição de gasolina, eles estão na economia legal, entraram em padarias, em restaurantes. Eu falo, é o reflexo do Brasil. Vocês estão contando para o europeu o que nós vivemos aqui diariamente. É muito legal você perceber esse tipo de coisa, que para eles é uma novidade e para a gente é completamente normal. E nós estamos falando no México, que está a ponto de sediar a Copa do Mundo. Então, é uma guerra importante que o Brasil importa essa comunicação e mostrar, gente, o que está acontecendo no México, a única diferença nesses últimos 2 dias é que o crime organizado aqui no Brasil não está colocando fogo em determinados locais, mas ele pode fazer como já fez lá atrás em 2006 e hoje tem poderes muito maiores. Então, o Brasil passou do ponto de enfrentar de maneira dando poderes mais descentralizados a esses estados, os municípios, como quer que seja, retirando o poder centralizador para que você, do governo federal, para combater de fato com penas mais duras. E aqui o ponto importante, a justiça, ela é um grande gap e um grande problema, uma vez que as pessoas prendem, os policiais prendem e muitas vezes elas soltam, e aí a gente precisa fazer pressão em cima disso.
Mota, uma vez o projeto aprovado e sancionado, quais medidas lhe parecem mais efetivas nesse combate ao crime organizado? Seria um primeiro passo? O que mais estaria por vir? O que para você lhe parece urgente e fundamental? Eu acho que a grande sacada do texto do Derrite foi a criação desse crime específico para o domínio territorial e a severidade das punições previstas. Agora, mais uma vez, a gente tem que perguntar o que se passa na cabeça de determinados parlamentares e do governo. Porque quando o PL antifacção, o texto do Derrite, foi para o Senado reduziu em 10 anos a pena máxima. Por quê? Qual é a justificativa disso? Eu vi algumas pessoas dizendo, não, porque isso estava criando um desalinhamento dentro do sistema de justiça criminal. Fala sério. O projeto no Senado voltou com o auxílio reclusão para membros de facção. Como assim, companheiro? Voltou o direito dos presos provisórios de votar. De onde sai essa preocupação com criminosos ligados à facção? Só por essas alterações, esse projeto já teria que ser, as modificações do Senado, todas esquecidas. Mas o Senado também criou um novo imposto, colocaram um jabuti nesse projeto. Criaram uma contribuição de intervenção no domínio econômico sobre as bets. Aí é abusar da nossa paciência, né, Caniato? Não, lógico, os recursos vão ser destinados exclusivamente ao combate ao crime organizado e à ampliação do sistema prisional. O problema da segurança pública não é falta de recursos. O problema principal da segurança pública do Brasil, dessa crise da qual a gente não sai, é a legislação inadequada. Se o Congresso Nacional honrasse os mandatos que receberam do povo brasileiro e modificasse a legislação brasileira, acabando imediatamente com saidinha, né? Que o Congresso aprovou uma lei, mas a Justiça disse que não é bem assim, só vale a partir daqui, acabar imediatamente com a progressão de regime, acabar com esses benefícios que não tem nenhuma lógica nem moral, como auxílio reclusão, visita íntima. Se isso fosse feito, Caniato, eu faço aqui uma profecia, em 6 meses a situação de segurança do Brasil voltava ao normal. Zé, só para finalizar, esse é um questionamento muito importante. Dávila, por que os nossos congressistas, não todos, mas uma boa parte, têm tanta dificuldade em aumentar as penas, endurecer a legislação, tornar a vida dos presos mais difícil? A quem querem agradar? É uma boa pergunta, Caniato. Eu entendo que a maioria dos parlamentares querem endurecer pena. Agora, tem sempre os partidos de esquerda, que são aqueles que sempre encaram o criminoso como uma vítima da sociedade. E esses, evidentemente, sabotam essas mudanças. Mas eu entendo que o cidadão comum, o parlamentar que representa a sua base, são favoráveis, sim, a endurecimento de pena. Agora, aí nós voltamos a uma questão que é aquela, tá bom, vamos dizer que o projeto de Derrite seja aprovado. Qual é a chance de amanhã um partido entrar no Supremo, questionar a constitucionalidade desse projeto e judicializar? Essa sanha de judicializar tudo que é decidido na seara da política é um desastre. Isso é que vem contribuindo para criar essa enorme insegurança jurídica no país, Caniato. Então, nós precisamos também ter uma autocontenção do Congresso Nacional. Os deputados que perderem a votação precisam aceitar a derrota como um processo legítimo da democracia e não judicializar tudo, porque isso cria um enorme problema para o Brasil. O que adianta esse esforço tremendo para mudar a legislação, endurecer penas e depois ser derrubado no Supremo? Essa é a questão que os parlamentares deviam se perguntar.
Por que não aceitar o placar do jogo e partir para outra partida? E não querer sabotar, ganhar no tapetão ou no VAR, que é levar o jogo para o Supremo. Pois é.